Fazer um papo de day trade aqui para vocês do grupo do Telegram aberto. É, Como que a gente pode estar traçando FIBO, né? Dar mais umas dicas sobre isso aí. Então, vamos lá, né? Uma dica que eu dou, que eu falo para os meus alunos usarem, né? E uma dica que eu dou para vocês estarem usando é: vem aqui nos indicadores aqui, mais indicadores, procurem detector de topos e fundos, ó. Aqui, ó, extras, ele vai estar em extras, tá? Detector de topos e fundos. Insere ele no seu gráfico operacional aí, no Renko. Pronto, ele vai vir assim, tá? Com as linhas traçando topos e fundos. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar nele 2 vezes. Primeiramente vai trocar os períodos aqui. Vai ser para 13 períodos que você vai mudar. E aí você vai tirar desenhar linhas e vai inserir desenhar rótulos. Deixar da cor que você quiser. Pronto. Vai surgir o que? T e F, né? Então, topo, fundo, fundo, topo. E aí o que a gente pode fazer? Podemos usar esses topos e fundos que surgiram? Sim. Por que 13? Porque 13 é dito pelo nosso querido Elliott, né? Do Fractal Ciclo 3, que é o número necessário de candles para se formar um pivô verdadeiro, né? Então, quando a gente plota ele no detector de topos e fundos, isso quer dizer que ele vai, querendo ou não, ele vai ter que dar uma sequência lógica para uma formação de pivô de 13, né, box de Renko, 13 candles, né? E nisso vai surgir topos e fundos relevantes para o movimento, tá? Então, esse fundo foi relevante, esse topo foi relevante. E a gente pode estar traçando FIBO nele. Por exemplo, quando a gente tem um grande gap, nós sabemos, né, que o Fibogap, não que não funcione, tá? Fibogap funciona. A questão que fica longo, tá? Fica muito longo. Esse seria o Fibogap de hoje, por exemplo. Então ele fica muito longo, né? Fica aí 800 pontos entre, por exemplo, a dinâmica do filé, né? 7,6, 23. Então fica ruim a gente estar, às vezes, trabalhando o FIBO. Né? Para quem principalmente gosta de trabalhar um FIBO um pouco mais curto, como eu gosto de trabalhar. Então essa ideia aqui é interessante. Então vamos primeiramente ver esse tipo, depois eu falo um outro tipo que eu gosto também de estar procurando para estar traçando FIBO. Por exemplo, foi o FIBO que eu usei hoje aqui no mini índice futuro. Então vamos lá, vamos traçar esse FIBO aqui, ó. Fundo, topo. O que eu estou traçando aqui? Gap interno, tá? Esse topo aqui, ó, foi feito 9h40 da manhã. Então, em menos de 1 hora você conseguiria estar formando esse FIBO aqui. Então, ó, colocou esse FIBO, primeiramente por quê? Porque a gente tem o gap, então um gap muito longo a gente vai usar o gap interno, né? E aí a partir daqui, vocês podem ver como que os níveis foram respeitados. Ele segurou no 4,8, brigou no 7,6 para mandar tendência, ele rompeu fortemente, né? 111, tocou um 2,7, segurou um pouquinho, foi um 4,1, tentou voltar um 2,7, segurou num 4,1 aqui, fez um topo no 4,1 e começou a fazer topos mais baixos, né? Então, topo, topo mais baixo, teste de topo, começou a cair. Podem ver que, ó, ele segura nos níveis, ele vai trabalhando os níveis, ele vai respeitando isso. Então, já não consegui mais subir lá próximo a um 4,1, segurei próximo a um 2,7. Tentei voltar a 7,6, né? E aí o preço tentou novamente lá para um 4,1. Aí agora ele segurou num 2,7. Olha só os topos, né? Questão de topos relevantes, né? Ó, topos mais baixos relevantes já. Então isso aí já conota para você que, opa, peraí, né? Então se você estava trabalhando compras mais abaixo aqui, quando o preço vinha mais abaixo, agora você tem que começar a trabalhar mesmo as vendas, porque as vendas aqui já estavam vindo bem, né? As compras só começaram a melhorar aqui, né? Talvez aqui alguma espécie de scalping compra aqui, mas a partir desse momento aqui, o preço foi caindo, e aí ele começa a trabalhar a venda. Olha lá, voltou de novo no 4,8, segurou no 7,6, 7,6 novamente, fui a 23.
Fui a 23, segurei. Olha lá, voltei de novo, cravando 7,6. Toquei 7,6, micro fundo, micro topo duplo. Voltei a 23. Né? Então, 23, né? Vamos lá. Perdão, 7,6, 50, 23. 23, 7,6, 7,6, 50, 7,6, 23. Então, seguindo as dinâmicas, até que a gente toca menos 11. Quando rompe aqui o menos 11, ó, o que a gente pode fazer? Inverter o fibo. Então a gente vem aqui, ó, vou ensinar um jeitinho bem legal de inverter o fibo. Vocês entram dentro das propriedades de fibo, tá? Clicar 2 vezes em cima dele, vocês vão abrir propriedades de Fibonacci aqui do preço. Você vem aqui, ó, em posição. Aqui desse lado aqui, ó, vocês recortam, né? Selecionam, clica com o botão direito do mouse, recortar, e copia o que está do lado do outro lado, ó, 108.500. E aí aqui, onde está 108.500 no preço aqui, ó, vai lá, botão direito de novo, colar. Pronto, ó. Podemos tirar esse final, fica agora tudo cravadinho, invertemos o fibo. Prontinho, fibo invertido, usando na mesma, tá? O mesmo fibo. Eu estou usando o mesmo topo e o mesmo fundo. E agora só virado para baixo. E aí vocês podem ver que foi aqui onde o preço veio tocar 205. A hora que ele toca 205, nós podemos trazer aqui, ó, o fibo. Podem ver que na queda eu tenho esse fundinho aqui, ó, no 61. Então eu vou trazer o fibo aqui no fundinho do 61. Vocês podem ver, ó, que a hora que eu inverto ele, mesma coisa, ó como é que os níveis são respeitados, né? Ele vai parando nos níveis. Claro que ele vai romper e vai dar mais profundidade, né? Dependendo do nível. Mas funciona muito bem, pessoal, muito bem mesmo. Deixa eu ver se não está travado aqui os estudos. Não. Beleza, então, fundo do 61. Vamos lá. Tá aí, ó. Fundo do 61. Quando eu traço o fibo no fundo do 61, olha só, ele bateu no 141 aqui e resolveu voltar. E olha só que interessante, essa última dinâmica aqui, ó, agora a gente está, são 3 horas e 48 minutos. Olha só a última dinâmica respeitada aqui em um fibo super longo, né? Ó, saiu do 111 e foi pro 7,6. Essa é uma dinâmica, tá? Dentro dela, 670 pontos, né? Nós estamos num movimento aí bem climático no dia de hoje, né? Bastante volatilidade aí no dia, né? Na queda, desde ontem aí essa volatilidade, se a gente for olhar, mas bem na verdade, respeitando, ó, perna 1, correção, perna 2, correção, opa, perna 1, perna 2, correção, perna 3, perna 4, correção, perna 5, podemos agora, quem sabe, fazer um fractal ABC, antes de tentar ter uma retomada aí nessa queda. O alvo de 106 mil aí para baixo de alguns foram atingidos, né? De alguns analistas. E bem interessante mesmo. Mas olhando aqui o Fibo, né? Falando de Fibo, como eu falei, ó, 141 voltando para o 111, né? Então as dinâmicas desse Fibo de hoje, por exemplo, que eu tracei aí, desse topo e desse fundo que eu delimitei aí para vocês e mostrei, funcionou muito bem tanto para compra quanto para venda, né? Que beleza, né? Fibo é muito bacana o trabalho dele, é muito legal o jeito que o Fibo trabalha e principalmente assim, pensem sempre numa coisa, o Fibo ele é muito democrático, tá? Por exemplo, vamos traçar o Fibo aqui, Gap de hoje. Vamos lá, ó. Esse aqui é o Fibogap de hoje. Vamos ver o que o Fibogap de hoje fez. Ele foi longo, ó. Bateu no 111, menos 11, segurou, começou a cair. Vamos ver onde é que ele foi trabalhar aí no Fibo. Olha lá, ó. Bateu 205, né? Até rompeu 205, mas 205 foi o fundo, ó. 205 foi a região de fundo. Poderia estar então até
estendendo esse Fibo, né? Poderia. O fundo seria aqui, ó. Seria bem aqui assim o fundo. Então, o Fibo Gap também funcionou, mesmo sendo um Fibo longo, bem longo, né? E agora eu vou mostrar para vocês o Fibo que eu tracei, tá? E um Fibo que para mim, quando eu procuro isso no gráfico, tem me dado muitos resultados. Tanto no Fibinho, que é os Fibos que a gente traça quando o preço abre na continuidade, né? Por exemplo, o preço fechou aqui ontem, e ele abre aqui no mesmo lugar, né? Ou com um pequeno gapzinho que é irrelevante. Então a gente vai procurar Fibinho, né? Que é o quê? Mesma coisa de procurar um Fibo gap interno, né? Você vai procurar a primeira pernada do dia, tudo mais, né? Mas eu gosto muito da questão do pensamento do fractal 5.3. Mais precisamente o fractal 5, tá? Do 5.3. Porque dentro do fractal 5.3, né? Eu tenho o quê? Perna 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu tenho a formação da correção, perna A, B e C. Só que para mim traçar um Fibo, eu não preciso da ABC. Eu só preciso da movimentação das 5 pernas de tendência. Então eu vou atrás delas. Eu vou muito atrás delas. E tá aqui, ó. Olha só esse Fibo aqui, ó. É esse. Perna 1, perna 2, perna 3, perna 4, perna 5. Aqui, ó, eu tenho um topo confirmado. Topo confirmado, Fibo. Esse foi o Fibo que eu trabalhei hoje. Tá? E agora eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu falo muito sobre a questão do Fibo ser democrático. Sim, ele é democrático, mas podem ter certeza que sempre vai ter um Fibo dominante. Tá? E para mim, né, eu acho que esse Fibo aqui foi o dominante, né? Ó, a gente vê que os níveis, aqui ele vazou, mas ele trabalhou muito bem os níveis, né? Ele foi respeitando muito bem, então ele foi dando as compras nos locais certos das dinâmicas. Ó, por exemplo, aqui, você já estaria com o Fibo colocado aqui, por exemplo, para sair do 100 e tentar 127. Aí você pode até falar para mim, Fábio, mas ainda não tinha tocado 111. Sim, só que até tocar 111, você teria aí 90 pontos mais ou menos, né, 100 pontos para você se proteger. Ou seja, você ia comprar, ia deixar o preço tocar aqui, ou seja, você ia comprar nesse box que eu estou aqui. Vamos lá, vou destacar o box que você ia comprar. Você ia comprar nesse boxzinho aqui, onde eu coloquei a amarelinha ali, e aí você ia contar 1, 2. Tá? Então, no terceiro box, contando com o que você entrou, você poderia se proteger. Poderia proteger a sua posição para o quê? Para esse gain aqui, ó, 215 pontos, 220, poderia até tentar 250 pontos, né? Nesse trade. Então, tudo baseado no quê? Tudo baseado na dinâmica, né? Na dinâmica de um Fibo que me parece dominante. Poderia ter entrado aqui abaixo? Sim, poderia. É forte a compra, né? Nesse momento do mercado? Não, não é forte, porque a gente está às 9h20 da manhã. Porém, a dinâmica existiu, ó. Foi 170 pontos aqui no Bull. Só que, né, tivemos correção. Essa correção de 2 box, ele deu 225 pontos. São trades de alta probabilidade? Não, baixa probabilidade, e é trades que geralmente a gente tem que tentar evitar fazer, principalmente pelo horário. Mas a questão aqui é Fibo, traçar Fibo, né? Então eu estou falando apenas de uma maneira subjetiva para entendimento de estudo, não de momentum de trade, tá, pessoal? Só ressaltando isso. Então, olha só, né? Como eu falo que tem um Fibo dominante, aqui poderia até parecer que ele perdeu a dominância dele, né? Mas, quando a gente olha aqui e vê esse fundo aqui, a gente entende isso. Porque ele fez um fundinho um pouquinho mais alto, né? E aí ele volta, começa a trabalhar muito bem os níveis, ele começa a cravar nível, né? Eu não gosto muito de cravar nível, mas ele começa a cravar níveis, né? Bem interessante isso.
até que ele vai lá, ó, e bate 205. O interessante é que nesse 205 aqui, como ele não rompeu com força, a gente poderia esperar um trabalho. Como ele foi do 111, né, vamos dizer assim, para lá, então a gente pode esperar o quê? A volta do preço para 111 antes de tomar uma decisão. Aqui foi a volta. Ele tentou novamente, ó, ir lá para tocar o 205, só que não conseguiu. Quando ele não consegue mais tocar o 205, beleza, a gente vai começar a trabalhar na venda. Então, continua o mesmo pensamento. E trabalhando dinâmicas. Trabalhando as dinâmicas. Ó. 161 para 127, por exemplo. Ó. Aqui, 225 pontos. Se você vendeu a falha de rompimento ou correção de 3 boxes aqui, né? Aqui é o sinal de ambiguidade positiva, né? Que eu digo que tanto faz. Você pode chamar isso aqui de correção de 3 boxes como falha de rompimento. O importante é que ela deu o gain. E o gain seria onde? Lá no 127. Seria aqui. Olha lá, 400 pontos. Então, tem um belo trade. E aí começa. Começa a queda. O preço vai. Bate 111, segura. 111 novamente 7,6. Fazendo dinâmicas. Trabalhando dinâmicas. 7,6. 23. 23 segurou, passou, foi direto pro 100, segurou lá em cima, falha novamente, rompimento aqui, uma bela de uma falha de rompimento de 3 boxes, porque eu estou falhando romper esses topos aqui, e até mesmo os que ele está rompendo, mas está deixando para trás, volta, então movimentos de lateralidade, né? Novamente, microtopo duplo, aonde? 111, 111 para onde? 7,6, dinâmica, ó. Alvo, 230, 240, 250 pontos, né? E aí vai trabalhando, né? Até que o preço rompe o menos 11. E aí, novamente, mesma coisa. Podemos ir lá, inverter a posição, tá? Então aqui é 108,505. Pronto. Inverte. Tá aí. Aqui ele toca o 61, faz o fundo aqui do 61. Então aqui eu poderia, por exemplo, na hora que ele vem tocar aqui o 205, já estender meu fibo lá pro fundinho do 61, fundo do 61. E aqui tá porque que eu falo da relevância e da dominância de um fibo no dia. Do mesmo jeito que ele bateu lá no 205 e segurou e fez o fundo aqui, ele estendeu o fibo e bateu no 61, segurou. E aí ele veio voltar aí a trabalhar novamente, trabalhando muito bem, ó. O 61, 127, segurou antes, voltou 127 novamente. Aí 127 aqui, ó, na região de 141, bem na verdade, foi para 111. Segurou, ó, 127, 100. 127 bem na verdade mandou lá pro 76. E aí o 76 mandou 48, que pode acontecer o que agora? Tentar segurar 76 e mandar 23. Isso aí pode acontecer, apesar que, né, tá com um movimento aí de queda forte agora novamente, fechamento aí da vela das 4 horas da tarde. Mas espero que esse videozinho aqui, esse papo de day trade aqui, venha ajudar na questão de traçar fibos, tá? Entendam que eu não estou falando aqui de entradas na prática, né? Estou falando de teoria de fibo aqui, de traçar e como que a gente poderia estar aproveitando. Então, como que eu posso aproveitar a mesma perna, né, para traçar um fibo? É muito interessante isso, né? Então, eu posso aproveitar a mesma perna. Hoje, então, como eu mostrei aqui para vocês, eu mostrei o Fibogap. Vamos lá. Fibogap aqui, então, a perninha em branco. Ó. Mostrei o Fibogap, que foi essa gap aqui. Vamos pegar a primeira perna, né? Mostrei esse fibo aqui. E mostrei o fibo que eu costumo traçar, né, procurando um fractal 5 nele, tá? Então, esses são alguns tipos, né, que a gente pode estar procurando para traçar o fibo, como a gente pode estar traçando. Outra coisa também bem interessante, por exemplo, ficou longo aí os fibos aqui para trás, né? Posso procurar um novo fibo no dia, Fábio? Pode. Por exemplo, aqui, ó,
Eu tenho, vamos ver, perna 1, 2, 3, 4, 5, sim, olha, coisa linda. Posso traçar aqui então, ainda me dando topo e fundo com o detector de topos e fundos. Olha que coisa linda esse fibo, né, ó. E esse já, o dia pronto, né? O dia já rodando aqui, ó, você vai ter colocado ele mais ou menos aqui, ó, 11h30 da manhã. E olha aí, ó, saiu 7h30, tocou 23, foi o 61, rompeu 61, tocou 205. Quando toca 205, nós vem aqui pro fundo do 61, ó. Fundo do 61 é fundo relevante. Fundo relevante. Fomos pro fundo relevante. O que mais que o preço fez depois? Então, foi de novo lá. Ó, até rompeu de novo 205, ou seja, mais uma vez poderíamos estar levando aqui, ó, pro fundo de novo do 61, ou seja, um fibro que a gente traçou procurando aí já com o dia acontecendo, deu relevância, olha aí, ó, segurou um 4-1, que bacana, né? E foi embora aí, foi para cima, trabalhou. Então, para vocês verem como que o FIBO ele é democrático. Vai ter um FIBO mais dominante no dia? Sempre vai ter um FIBO um pouco mais dominante. Mas os FIBOs são democráticos e dá pra gente estar procurando, tá? Belos FIBOs. Essa questão do detector de topos e fundos aqui é bem interessante. Podem ver que os topos e fundos que estão aparecendo aqui são todos relevantes para o movimento. Quer ver? Ó, por exemplo, se eu traçar um FIBO aqui, ó, vamos fazer um FIBO aqui diferente, ó, traçar desse topo para esse fundo um FIBO de venda, né? Ó, vamos lá. Vamos ver se ele foi relevante. Se ele deu trade. Deu, né? Olha aí, ó. Deu trade. Deu para estender novamente. Olha aí. Estendemos. Quando ele estava aqui. E ele foi embora. Ele deu para estender mais uma vez, né? Então seria a extensão novamente lá no mesmo fundo. Então para vocês verem que, ó, até a última extensão, dependendo dos FIBO aí, ó, mandou sempre no mesmo fundo praticamente, né? E aqui aí seguraria, ó, 111 para mandar lá de volta, mandou voltar lá no 48, ó, mas saindo do 100, fazendo dinâmica, né, ó. 111, tentou levar no 76, segurou, voltou, que era o que? A dinâmica do 100, mandando pro 48. Outra coisa sempre, tá, pessoal? Sempre tem duas dinâmicas valendo num trabalho de FIBO. Por exemplo, se eu tô aqui no 111 comprando para levar pro 76, entenda que pode ter no meio do caminho o 100 tentando mandar para 127 e o 100 tentando mandar para 48. Então pode ter uma briga aqui antes de ir para sua dinâmica, tá? Entenda sempre isso, sempre tem o nível a nível que pode levar a dinâmicas. Beleza, então? Esse aqui, um papo de day trade aí para tentar tirar a dúvida aí de um dos amigos que estão aí no Telegram e tava com dúvidas sobre estar traçando FIBO. Espero que eu tenha ajudado você e os demais também que possam ter essa dúvida. Beleza? Então, pessoal, no mais aí, muito obrigado sempre pela audiência de todos aí, o carinho, e até o próximo vídeo aí do Papo de Day Trade.